E o que seria atitude mental positiva, Marcelo? É um conjunto de ações que leva a um desejo seguido de pensamentos positivos, na qual você terá um resultado positivo. Atitude mental positiva, comportamentos positivos, desejos positivos, resultados positivos. Simples assim. Tá, mas não é tão simples assim. Especialistas mostram através de estudos que uma atitude mental positiva ou uma negativa não é algo que você nasce com isso e tem isso fixo na sua vida, não. Tudo vai do momento, da situação, do ambiente, da convivência com pessoas, de hábitos, rotinas que você tem, na qual te levam a decisões positivas naquele momento diante de uma decisão, diante de uma opinião, de uma escolha que você precisa fazer, de um caminho que você precisa seguir, de uma meta que você precisa definir, um objetivo, algo relacionado a isso. Atitude mental positiva vai do momento de uma tomada de decisão na qual você desenvolve uma atitude mental positiva para que você consiga ter um resultado positivo. Espero que esteja ficando claro aqui. É importante que você entenda isso, porque entendo que esse tema de mentalidade e atitude mental positiva é um pouco complexo, é um pouco difícil de a gente lidar com isso. Mas depois que você entende isso, depois que tudo isso fica claro para você, o jogo muda. É outro nível de jogada. Então vem comigo e acompanha até o fim esse vídeo. Então vamos lá. O procedimento mental na tomada de decisão, caminho, diretriz de alguma coisa, ele deve ser 100% positivo. Se tiver 1%, 2% negativo, por exemplo, eu acho que isso não vai dar certo. Será que foi a melhor escolha que eu fiz? Será que era a melhor coisa a se falar naquele momento? 2% de uma atitude mental negativa já não caracteriza ali 100% a conclusão de uma atitude mental positiva. Então é importante que esteja 100% dos seus pensamentos naquele momento esteja positivo, que tudo ali esteja alinhado. Seus pensamentos, sua decisão, suas emoções, seu corpo, sua mente, as células do seu corpo, a sua alma, tudo esteja positivo para que você consiga ter o resultado esperado. Qualquer ação negativa, alguém do seu lado falando na sua orelha, mas será que isso vai dar certo? É a melhor coisa a ser feito? Você já desvia o foco da atitude mental positiva e você acaba desviando o seu posicionamento mental. O mínimo de pensamento que seja negativo, como exemplo que eu dei 1%, será o suficiente para macular todo o processo positivo. E aí você não chega no objetivo esperado. E agora, para ficar mais claro ainda, qual a diferença de uma atitude mental positiva e uma atitude mental negativa? É bom clarificarmos bem isso para que você não tenha nenhuma dúvida. Positiva, atingir todos os seus resultados, subir ao topo e lá permanecer. Negativa, mantém as pessoas abaixo do topo, impossibilitando elas de subir. E quando está no topo, traz elas para baixo, puxando ela para baixo. Aí você fala, pô Marcelo, mas como assim? Se a pessoa com atitude mental positiva está no topo, como que uma atitude mental negativa vai puxar ela para baixo? Foi o que você acabou de falar. Sim, lembra que eu falei no começo do vídeo que estudos nos mostram, e eu trouxe aqui uns dados para você verificar, que nem todo momento pode ser uma pessoa de mentalidade positiva, nem todo momento ela vai ter a mentalidade positiva. Por algum momento, às vezes, talvez por questão do ambiente, por pessoas que estão com uma mentalidade negativa ao seu redor, por algum momento, por alguma situação, por alguma palavra, por algum sentimento negativo, alguma emoção negativa, leva a que essa pessoa de mentalidade positiva, ela possa passar por uma fase com uma mentalidade negativa. E aí é onde que eu falei, a mentalidade negativa puxa as pessoas do topo para baixo. Eu trouxe um exemplo aqui, uma história de Henry Ford. Henry Ford, se você não sabe, foi um empresário norte-americano que criou as empresas Ford, a empresa Ford, a marca de veículos Ford. E uma história bem interessante de Henry Ford foi quando foi desenvolvido o motor V8, o modelo de motor V8. Isso estamos falando de 1931, final de 1931. E quando foi desenvolvido, não foi desenvolvido por Henry Ford decidiu que ele iria colocar o motor V8 em carros de passeio, porque a Ford também foi a primeira empresa a implantar a linha de montagem em série, de até 6.000 carros ao dia. Eles chegaram nessa época, até montar até 6.000 carros ao dia. E quando o Henry Ford ficou sabendo, né, do novo modelo de motor V8, ele decidiu que ele iria transformar um carro de passeio, que era a linha dele na ocasião, num motor V8, para que as pessoas da época pudessem adquirir um motor V8. Todos os grandes engenheiros da Ford na época e os mecânicos, todos falaram que Henry Ford estava louco.
louco. Não, você está maluco, isso não é possível. E mesmo assim, mesmo toda a equipe dos grandes engenheiros dele, todos os mecânicos da Ford ali naquele momento, todos falando para ele que não era possível, que ele era maluco. Mesmo assim ele falou, continue tentando, continue tentando. E passou 2, 3, 4, 6 meses e o feedback que ele tinha dos engenheiros e dos mecânicos era: Henry Ford, isso é impossível, não é possível a gente conseguir fazer o que você quer. E ele continue tentando. E nisso, imagine a fortuna que ele não investiu para que isso acontecesse. Todo mundo pensava ao contrário do que ele. Todo mundo tinha uma atitude mental negativa de que esse projeto não ia dar certo, que ele estava rasgando dinheiro, perdendo tempo e persistindo em algo que não ia dar certo. Apenas ele tinha a mentalidade positiva de que isso iria dar certo. E após um ano, já em 1932, foi dada a notícia para ele que de fato foi possível. E de que os engenheiros, os mecânicos tiveram êxito e conseguiram viabilizar o uso de um motor V8 num carro popular, num carro de passeio, para que todas as pessoas pudessem ter um veículo desse. E aí foi frotas de carro de policial. Na época tem até uma história de Bonnie e Clyde que roubaram o banco com carro V8 e depois diz a história que mandaram uma carta para ele lá para Ford, para Henry Ford, agradecendo de ter transformado um veículo comum no motor V8, porque eles estavam tendo êxito aos assaltos a banco. Olha só que loucura, que massa, né? E o que eu quero dizer com isso? Foi a atitude mental positiva de Henry Ford que fez com que isso fosse possível, porque com a visão dele, um cara visionário como ele, com a visão dele, ele visualizou que de fato sim, era possível aquilo, desde que todo mundo trabalhasse na mesma linha, na mesma direcionamento. E mesmo que todo mundo teve uma atitude mental negativa sobre aquele fato, não que as pessoas, os engenheiros e os mecânicos eram pessoas de atitude mental negativa, não, eles eram pessoas de atitude mental positiva, tanto que estavam ali rodeados de Ford, estavam fazendo acontecer, criando 6 mil carros em massa por dia. Mas nessa ocasião, nessa situação, eles permitiram que a atitude mental negativa tomasse conta deles. E naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, todos eles falaram que não era possível. Todos eles foram de acordo com a atitude mental negativa, menos Henry Ford. Apenas ele teve a atitude mental positiva diante dessa situação e foi um sucesso, tanto que os motores V8, o meu carro, eu tenho uma BMW X6, motor V8, e até hoje os carros fazem sucesso e graças a Henry Ford que desenvolveu, tinha uma mentalidade positiva e naquele momento, desenvolvendo aquele projeto específico do V8, utilizou a mentalidade positiva, a mentalidade adequada para aquele momento, a atitude mental positiva. Olha que história incrível. Agora você imagina só se Henry Ford não tivesse tido uma atitude mental positiva diante daquele desejo que ele teve de transformar um carro comum, um carro popular, popularizar essa questão do motor V8. Imagina só, bem provável que então não teria sido ele que tivesse desenvolvido ele. Talvez outra montadora de veículos da época, mas enfim. Então aí você vê o poder que a sua mente tem quando se desenvolve uma atitude mental positiva para tal situação. A visão de mundo que você passa a ter diante das oportunidades que aparecem na sua frente o dia a dia, todos os dias, todo momento.